Olá, meus queridos irmãos e diletos ouvintes. É um prazer para mim estar em contato com vocês novamente através desse vídeo. E hoje eu gostaria de ponderar sobre o tema os ais da Bíblia. Quem já leu a Bíblia pode perceber que em várias passagens ou trechos da Bíblia nós encontramos a expressão ai. Ai daquele, ai daqueles, né? Então, hoje eu quero ponderar sobre esses ais, ou alguns dos ais da Bíblia, porque são vários. Mas eu gostaria de despertar os amados para a seriedade desta expressão divina, desses ais, quando pronunciado pelos profetas, pelos mensageiros do Senhor. Eu quero ler também Mateus 7, de 24 a 27, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticam, é comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caíram as chuvas e veio os temporais, o vento, e deu de encontro àquela casa e ela caiu, porque estava construída sobre areia. Queridos, ai daqueles ou daquele que deixa de observar, que deixa de atender, de obedecer, de atentar para os oráculos de Deus, para as prescrições de Deus, para os ensinamentos ou as advertências divinas. Ai daquele, a Bíblia diz. O que significa um ai? O que significa o ais da Bíblia? Eu quero definir rapidamente, para que possamos assim entender melhor a desenvoltura do nosso estudo, do nosso sermão. Ai significa lamento de desespero. Ai aqui significa desespero por ser rejeitado ou desprezado por Deus. Ai aqui significa grito das dores, da angústia. Ai aqui significa grito de medo, grito de pavor, por não ter mais esperança, por não ter mais chance nenhuma. Ai aqui significa o desespero após ser sentenciado. Foi sentenciado, agora é tarde demais. Desespero por ser sentenciado. Ai aqui também significa gemido de desespero para quem foi rejeitado por Deus. Espero que isso não aconteça com nenhum dos meus queridos ouvintes. Eu quero hoje, dentre os ais que nós vamos ponderar, eu quero ponderar sobre 7. Não sei se você já ouviu falar, o número 7 é o número da perfeição. Está na Bíblia. É o número da perfeição. O nosso primeiro ai, que eu quero ponderar nesta noite, diz o seguinte, está baseado lá em Isaías 5 e versículo 20. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. O versículo diz assim: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, que chama a luz de trevas e treva de luz, que chama o doce de amargo e o amargo de doce. Ou seja, aqueles que vivem confundidos e confundindo. Em outras palavras, ele está dizendo, ai daqueles que vivem alheios, ai daqueles que vivem diferentes a Deus e as suas normas ou leis morais.
Veja ainda lá em Romanos, capítulo 1 e versículo 32, que diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, quem tais coisas praticam, não somente praticam, mas aprovam, apoiam os que praticam. Ai daqueles que chama o bem de mal e o mal de bem. O nosso segundo ai se encontra lá em Mateus 23 e 24. Ai dos escribas e fariseus hipócritas. Talvez você me pergunte o que significa escriba e fariseus. Aqui caracteriza aqueles que usam de hipocrisia. Fariseu e escriba caracteriza aqueles que usam de mentira, de enganos, que vivem de aparências, se julgam bons sem serem bons, amorosos sem serem amorosos, benéficos sem ser benéficos, só de aparência. A Bíblia os consideram ou comparam como sepulcros caiados, como túmulo caiado, ou sepultura, ou jazigo. Quem vai ao cemitério sabe, tem aquelas casas lindas, bem conservadas, até com grade pintada, com azulejo, com cerâmica, com mármore. São lindas, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Assim são aqueles hipócritas, assim são os fariseus e os escribas. Não adianta você achar que é, ou fazer que é sem ser. O importante é o teu coração. O nosso terceiro ai diz respeito ai dos ricos que se enriquecem à custa dos outros. Ai daqueles que ficam ricos à custa dos outros. Abacuque 2 e o versículo 1. Aqui o profeta adverte os gananciosos, que enriquecem roubando, que enriquecem tomando dos outros, que enriquecem explorando os bens ou dinheiro dos seus semelhantes. A Bíblia diz que ai desses. Nessa lista, nesta relação, está os agiotas, está os bancos que realmente exploram com juro, os políticos e outras pessoas. Então, o nosso quarto ai se encontra lá em Miqueias 2 e versículo 1. Ele diz: ai daqueles que em sua cama maquinam, tramam ou projetam o mal. Ai daqueles que em suas camas tramam, maquinam ou projetam os males. Ai daqueles que durante a noite traçam planos traiçoeiros, desonestos, para adquirir coisas ilícitas. Quantas pessoas são inteligentes para o mal, são sábios para o mal. E Salomão diz que ai daquele que se julga sábio aos seus próprios olhos. E a Bíblia diz: ai daqueles que em suas camas, em seus leitos, maquinam, tramam, projetam o mal. O nosso quinto ai é ai daqueles que proferem mentiras e discernem ou disseminam contendas entre seus irmãos. Aí está em Provérbios 6 e 19. Ai daqueles que proferem mentiras e disseminam contenda entre seus irmãos. Irmãos aqui, podemos dizer familiares, parentes, contemporâneos, compatriotas, semelhantes. Ai daqueles que mentem, ai daqueles que disseminam em contendas contra seus irmãos. Deus é amor, meus queridos. Deus é justiça, Deus é verdade. Ele abomina toda e qualquer espécie de injustiça, de erros, de pecado, fraude e artimanha para enganar e prejudicar as pessoas. Ai do que usam dessas artimanhas para tirar proveito, para enganar as pessoas, para ganhar amizades, para conquistar amizade,
para conquistar as pessoas, a confiança das pessoas. Mas podemos usar a expressão bíblica que diz, mas por dentro são lobos devoradores, não são sinceros. Porque as pessoas que mentem, que enganam, mesmo que aparentem ser boas ou serem boas, elas não são boas. Elas são desonestas e insinceras. Porque o cidadão honesto e sincero, ele convence, ele age com a verdade, unicamente com a verdade. O nosso sexto ai, diz assim, ai daqueles que fazem leis injustas. Ai das autoridades brasileiras, não é? Ai daqueles que fazem leis injustas. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressões, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do seu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos, os pobres. Os juízes, as autoridades, os governantes que estabelecem leis e decretos injustos, sufocando o povo com impostos que escravizam e exploram e oprimem o povo. A Bíblia diz, ai dessas pessoas, porque um dia vão se deparar com o juiz justo, Deus. Um dia vão prestar conta a Deus. E o último ai que nós queremos ponderar, o sétimo, diz, ai daqueles que constroem seus palácios, suas mansões, suas propriedades, com base ou usando a corrupção, usando o dinheiro desviado. Jeremias 22 e 13. Ai daqueles que constroem o seu palácio usando corrupção ou meios ilícitos. Aqui tem uma nota, o exemplo do próprio Brasil. Quantas pessoas se tornam milionárias a custo do dinheiro desviado do povo, com seus altos salários e mordomia, usando e abusando do sistema político, e o pobre passando necessidade. Quantos estão, digamos assim, banhados, cheios de dinheiro, e o pobre às vezes não tem com que comprar um gás. E a Bíblia diz que ai daqueles que constroem seus palácios usando de corrupção. Jeremias 22 e 13. E eu quero concluir, meus amigos, meus irmãos, meus diletos ouvintes, dizendo que, baseado lá em Efésios 5 e 17, eu quero que você junte, que você traga à memória tudo o que você ouviu. E eu quero concluir com esse versículo. Efésios 5 e 17. Por esta razão, por este motivo, já que você foi advertido, já que você foi instruído, orientado, ele está dizendo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, não sejais insensatos, desajuizado, desapercebido, tolo, mas procurai entender, compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Muitos não entendem, queridos, que Deus, ao criar o homem, ele criou o homem para ser um instrumento do bem. Tenho dito isso constantemente. Deus, ao criar o homem, o ser humano, ele criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para ele, para sermos usados por ele, como vaso de bênção, como vaso abençoador. E quando nós não somos usados por Deus, muitas vezes damos lugar ao inimigo. Há um pensamento que todos nós conhecemos, que diz que mente desocupada é a oficina de Satanás. Ou seja, se eu não me aproprio das leis, das normas, das coisas de Deus, eu estou dando brecha ao inimigo. Só existe dois domínios que podem dominar a minha e a tua vida. O domínio divino
sobrenatural, de Deus transcendental, ou domínio do mal, do inimigo. Muitas vezes a gente pensa que o mal todo procede do diabo. Não. O instrumento predileto do inimigo é a sua mente, o seu coração. Ele trabalha inspirando você a fazer as coisas erradas. E se você não tem o conhecimento e o temor de Deus, você não tem nenhuma capacidade para desviar-se dessas artimanhas do inimigo, dessas, podemos dizer assim, estratégias do inimigo. Portanto, meus amados ouvintes, que Deus te capacite, que Deus te livre desses ais, e que você, em vez de ouvir os ais de Deus, você possa ouvir: bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as prescrições da lei de Deus. Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua família, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.